Essas lições elas têm a ver com esse momento da gente se testar. Então, seja fazendo a prova do IME, outro vestibular, ou até mesmo uma entrevista de emprego, você pode se valer desses aprendizados que eu tive para conseguir ter um melhor desempenho. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você chegou agora no canal, não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou formada no IME na turma de 2014 e eu sou engenheira de computação. Eu inclusive já fiz um vídeo aqui no canal contando a história da minha aprovação e se você tem interesse nesse assunto eu recomendo que você assista. Bom, obviamente você já deve imaginar que ao longo da minha preparação para o IME eu aprendi muitas lições, mas eu selecionei aqui 3 principais que são muito úteis não só para fazer a prova do IME, o vestibular do IME, mas também para fazer outras provas, para passar por outros desafios. A primeira lição que eu aprendi foi: quanto mais eu entrar em campo, melhor. O que isso significa? Bom, no contexto do vestibular do IME, eu me inscrevi em diversos concursos. Concursos que não eram o meu principal interesse, eventualmente eu poderia entrar, mas eu me inscrevi no maior número de provas que eu pude ao longo daquele ano de preparação. E isso fez com que eu ganhasse muita maturidade fazendo prova, fazendo concursos. Então eu fiz a prova da AFA, da Academia da Força Aérea, eu fiz a prova da EFON, da Escola de Formação da Marinha Mercante, eu fiz o Enem também naquele mesmo ano, fiz a prova do IME e fiz a prova do ITA, que era depois. E o que eu entendi foi que aquele ditado jogo é jogo e treino é treino é muito verdadeiro. Porque quando a gente está jogando de fato, a gente não está treinando, a gente percebe as variáveis que influenciam o nosso resultado. Então, num dia de prova de verdade, você fica mais nervoso do que, por exemplo, quando você está fazendo um simulado, um exercício na sua casa. Você pode descobrir que em dias de prova você fica com dor de barriga. Enfim, a gente aprende muito sobre a gente mesmo nesses momentos. E o mais importante é, a gente vai cometer erros. E o quanto antes a gente cometer esses erros em dia de prova, em dia de avaliação, e aprender sobre a gente, quanto mais informação a gente tiver sobre a gente vai se aprimorando para ter um desempenho melhor no final. E não tem nada que substitua essa experiência real do jogo. Então, por mais que você faça vários simulados e vários exercícios, isso não substitui. E, de novo, isso pode parecer óbvio, mas não é. Porque não basta só você ir fazer essa prova ou esse outro concurso. Você tem que encarar aquele concurso como um jogo de verdade, porque você tem que tentar simular ao máximo a situação que você vai viver naquele seu objetivo principal. Então, no caso, o meu objetivo era o IME. Mas cada concurso eu encarava como se fosse a prova do IME. Então, não obviamente no formato, mas assim, em termos de psicológico mesmo. Se a prova do IME fosse hoje, como eu iria me comportar? E eu tentava simular aquela situação na minha cabeça para que eu conseguisse chegar no final do ano, no dia da prova, em outubro, com esse preparo, com esse condicionamento. E a segunda lição, dentro desse contexto, é: cada prova é uma prova. E eu quero que você assimile essa informação pensando por 2 pontos de vista diferentes. A primeira é: para cada prova, você precisa ter uma estratégia específica. Então, eu vou pegar um exemplo simples. A prova do IME e a prova do ITA, na época que eu fiz, elas eram bem diferentes. A prova do IME era uma prova discursiva de 10 questões, a prova do ITA tinha uma parte discursiva, mas tinha mais questões objetivas. Isso implicava que eu precisava saber a estratégia para cada uma delas. Isso também se aplica aos outros concursos que eu fiz, cada prova era especificamente uma. Saber disso vai fazer com que você possa adaptar a sua estratégia cada vez que você faz uma prova, mas aqui o mais importante é você saber que quando você está treinando, no caso, quando você está fazendo exercício ou um simulado, que você consiga entender quais são as habilidades específicas que você precisa desenvolver para a prova que é o seu objetivo, ou para as provas. E como a gente está falando aqui do IME, mais especificamente da minha experiência, o que isso significava para mim era de que eu precisava aprender a fazer questões discursivas. E se você não tem experiência com esses tipos de provas, talvez você esteja pensando que é muito similar, fazer uma questão objetiva e uma discursiva. Afinal de contas, o que você precisa é chegar na resposta final, para que você possa acertar a questão. Mas isso não é verdade. Primeiro que quando você tem uma questão objetiva, múltipla escolha, por exemplo, você consegue fazer uma estratégia de resolução desse tipo de questão.
Então, mesmo que você não saiba a resposta, você consegue ir eliminando algumas opções, ou até as opções ali te dão pistas da direção da solução. Na questão discursiva, você não tem isso. E mais do que isso, a forma como você vai apresentar a sua resolução, ela também influencia. Quando você faz uma prova objetiva, você não está se preocupando com a resolução, que alguém vai ler aquela resposta, porque no final você só tem que marcar uma opção num cartão de resposta. Mas no caso da prova discursiva, você precisa aprender a comunicar essa solução, então que alguém se preocupar que alguém vai corrigir. Mais do que isso, você precisa dar o maior número de elementos possível na resolução da sua questão, para que caso você não acerte a questão até o final, não chegue na resposta completa, você consiga garimpar alguns pontos. E esse tipo de habilidade, quando você faz uma prova discursiva, ele pode ser o diferencial de uma aprovação para uma não aprovação. Então, se o seu objetivo for passar numa prova que é múltipla escolha, treine pensando nesse tipo de prova. Se for objetivo passar numa prova que tenha discursiva, treine para essa prova. E se for as duas, bom, você vai ter que desenvolver as duas habilidades, mas você vai precisar entender que no momento que você estiver fazendo cada tipo de prova, você vai precisar usar aquela estratégia. E o segundo ponto de vista dessa lição de que cada prova é uma prova, ele tem a ver com a lição número 1. Porque eu disse que é bom fazer muitas provas, né, e se testar. Acontece que você precisa entender que o seu resultado em cada prova é e ele é resultado de quem você era naquele momento e das circunstâncias que você tinha naquela prova. Isso é muito sutil, mas você precisa assimilar essa informação quando você está nessa maratona, né, de fazendo vestibulares. Isso significa que se você for mal numa prova, você precisa avaliar os seus erros e aprender com eles, sem ficar se martirizando porque você não foi bem e assumindo que, porque você fez uma prova em maio, por exemplo, e foi mal, em outubro, quando você fizer outra, você vai mal também. Não é esse o tipo de aprendizado que a gente precisa, o tipo de raciocínio que a gente precisa aplicar. Bem pelo contrário, a gente precisa entender as nossas falhas para conseguir ir preenchendo essas lacunas no tempo que a gente tem. É por isso que fazer uma prova é importante, porque ela te mostra essas suas falhas. E às vezes, as falhas que você apresentou numa prova, elas não são importantes para a prova que você vai fazer. Isso também é um aprendizado. Então, dentro da sua estratégia, você vai ter que entender o que naquela prova que você fez foi um erro que vai impactar na próxima prova que você vai fazer. Se eu tivesse que resumir o que eu estou querendo dizer aqui, eu diria que olhe para o resultado de cada prova de maneira pragmática, objetiva. Então, veja o que você errou, veja o que você acertou. Se o resultado foi bom, comemore, obviamente, mas também não deixa isso subir a sua cabeça. Você precisa manter a sua atenção e a sua humildade. E se você foi mal, também não deixe isso subir a sua cabeça, porque esse resultado especificamente, ele não define você. O que define você é o que você faz durante a sua preparação, durante essa jornada que você está trilhando para poder atingir um objetivo. Então, veja o que você errou. Se você errou por desatenção, se você errou porque você não sabe, se você acertou por sorte, se você acertou com convicção, tudo isso vão ser dados que vão te ajudar a que no tempo entre uma prova e outra você consiga ir preenchendo as lacunas do que você ainda não sabe. E a terceira lição que eu aprendi estudando para o IME, me preparando para o IME, foi a desenvolver um ritual para o dia da prova. Então, quando a gente procura na internet dicas para se preparar para uma prova ou para o dia da prova, em geral a gente vai ver recomendações de senso comum como durma bem, se alimente bem, beba água. Mas isso são dicas muito genéricas. E é por isso que aquela lição número 1 ela é a mais importante. Fazer provas vai te fazer desenvolver esse autoconhecimento para saber quais são as suas próprias dicas. Então, ok, você tem que dormir bem, mas o quanto é dormir bem para você? Às vezes você não consegue dormir bem. Aliás, é muito comum que quando a gente está na véspera de uma prova, a gente não consiga dormir. E aí a gente fica muito mais ansioso, porque a gente viu uma dica dessas de que a gente precisa dormir bem, mas a gente não está conseguindo dormir e a gente acha que a gente vai mal na prova porque a gente não está dormindo bem. E nem sempre é verdade. Então já teve vésperas de prova que eu dormi super bem e teve vésperas de prova que eu não dormi tão bem, e isso não foi determinante para o meu resultado. Então, eu sei que se eu não conseguir dormir tão bem, está ok também. Eu vou me deitar da mesma forma na hora que eu acho que eu tenho que dormir, para que eu possa pelo menos descansar o meu corpo, descansar a minha mente, ainda que eu não consiga cair no sono profundamente durante várias horas.
E isso eu aprendi na prática. Da mesma forma, beber água é importante, mas o quanto de água você precisa beber durante um dia, durante uma prova? Às vezes, beber muita água não vai te ajudar, porque você vai precisar ficar indo no banheiro durante muito tempo. E se é uma prova com tempo muito justo, esse tempo faz muita diferença. Mas se é uma prova muito mais longa, com tempo sobrando, tudo bem você beber água, ir no banheiro, arejar sua mente. Aliás, tem gente que prefere ir ao banheiro para arejar a mente durante a prova e tem gente que não. Esses detalhes, eles são o que diferenciam um candidato que é mais experiente com provas do que não é. E esse tipo de segurança e conhecimento você só aprende fazendo. E tem um aspecto de comer também. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tende a ficar muito nervoso e quando você fica nervoso você tem dor no estômago, às vezes você comer não vai te ajudar. Talvez você possa fazer um jejum nesse dia, não necessariamente isso vai ser prejudicial. Isso vai depender do seu organismo. Ao mesmo tempo, tem gente que se não come, fica com muita dor de cabeça e não consegue pensar. E aí vai ser muito prejudicial. A lição aqui é: você precisa desenvolver o seu ritual e para isso você vai precisar dos seus treinamentos, então dos simulados, dos exercícios que você vai fazer ao longo do ano. Você pode também prestar atenção nesses detalhes, mas na minha experiência pessoal, o que me ajudou a, de fato, me desenvolver e me conhecer nesse sentido foi fazer mais provas. E é importante eu destacar que eu citei aqui as provas que eu fiz no ano do vestibular, mas antes disso eu já tinha feito outras provas. Então, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu passei para engenharia elétrica. Antes disso, eu fiz o concurso de admissão para entrar no Colégio Militar de Porto Alegre, no ensino médio. Antes disso ainda, eu tinha feito o concurso de admissão para entrar no Colégio Militar na 5ª série, em que eu não passei. Então, todas essas experiências também eu fui acumulando, né, ao longo do tempo. Mas a gente só acumula experiência quando a gente está atento para perceber como o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo está reagindo em cada uma dessas situações. Então, eu consegui aprender com cada uma dessas situações como eu funcionava melhor. E eu comecei também, por exemplo, a utilizar o próprio ambiente escolar, então as provas que eu fazia regulares no colégio, como teste. Eu aproveitava para validar se eu preferia arejar a cabeça, se eu preferia tomar água. Tudo isso para mim foi sendo um laboratório para eu poder aprender. Então, se você está nessa caminhada, se preparando para algum concurso, uma prova ou um vestibular, eu desejo para você, primeiro, muito boa sorte, mas também desejo que você possa executar o seu treinamento, que você consiga organizar a sua rotina de estudos e um planejamento para que cada dia você se aproxime um pouco mais do seu objetivo, porque é isso que vai fazer diferença. Você vai precisar estudar, você vai precisar enfiar a cara nos livros aí e aprender. E a lição extra que eu vou deixar aqui é: tenha paciência. Então, esse processo ele varia muito de pessoa para pessoa, vai variar muito da bagagem que a pessoa pôde adquirir ao longo dos anos escolares, da forma como ela se comporta quando faz provas, de questões psicológicas também. Então, entenda que você tem o seu tempo para a sua aprovação. Esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, deixe seu like, compartilha com alguém que você sabe que está se preparando ou quer se motivar para fazer alguma prova. Eu espero que isso possa ajudar. Se você quer mais vídeos sobre o IME, tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para eu saber e poder gravar. Muito obrigada e até a próxima!